E a gente começa o telejornal NT Sul falando sobre a crise das finanças da Prefeitura de Cachoeira do Sul e especialmente sobre o comprometimento da folha, percentualmente. Por isso, nós estamos recebendo aqui Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa acompanhando a gente nesse NT Sul e desejando já que a sua semana seja uma semana bem bacana, né? Mas a gente começa com uma notícia importante, preocupante para os cachoeirenses, né, Daniel? O prefeito José Otávio Germano concedeu uma entrevista hoje pela manhã à Rádio GVC-FM aqui de Cachoeira do Sul, anunciando cortes na composição aí dos servidores da Prefeitura Municipal, preocupado justamente com o comprometimento financeiro da folha de pagamento aqui de Cachoeira do Sul. A folha já está num limite preocupante, no limite prudencial, que é o que a gente costuma falar muito seguidamente aí, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e está quase alcançando o limite legal, já está em 53% e o limite legal é de 54%. Portanto, o prefeito anunciou agora um corte que não é mais um pedido, como ele mesmo já havia dito, que vinha solicitando ao seu secretariado para que reduzissem as despesas, reduzindo hora extras, novas contratações. Então agora ele está determinando de cima para baixo, que seja então feito esse corte. São 45 CCs que serão demitidos e 50 funcionários que são concursados que terão as suas funções gratificadas cortadas. Então não tem mais negociação, não tem mais pedido. Ele disse que já negociou demais e que agora vai cortar direto na carne, Daniel. Pois é, inclusive a gente noticiou, né, até algumas semanas aqui, aquela informação de corte de horas extras, né? Exatamente. Havia determinação de que as horas sem autorização estavam interrompidas, né? Quem eram os responsáveis, os diretores, secretários não tinham mais autonomia para isso. Então agora vem esse corte de cargos em comissão e também as funções gratificadas. Para quem está em casa entender, por exemplo, toda segunda-feira a gente tem o quadro, que daqui a pouquinho a Thelma vai responder perguntas dos telespectadores, tem muitas demandas por serviços públicos, construções, obras que precisam andar e aparentemente está faltando recurso, né? Então, qual que vai ser o impacto do ponto de vista dessas pessoas, desses funcionários públicos? Ou o que são os cargos em comissão e essas pessoas que têm as funções gratificadas? Qual que vai ser o impacto disso, do trabalho dessas pessoas no dia a dia do oferecimento do serviço público? O prefeito está bem ciente disso, né? E durante essa entrevista ele não poupou a responsabilidade sobre esse efeito para o serviço público, para a comunidade. Frase dele: eu sei que a prestação de serviço vai ficar muito mais ruim. Porque, de fato, o que acontece? Como o Daniel mesmo falou, as demandas que a gente recebe é principalmente na precariedade da prestação de serviço. Quando reduz a mão de obra, quando reduz o comprometimento desses funcionários na prestação de serviço, acaba efetivando, de fato, a precarização do serviço lá na ponta, que é no consumidor, que é no cachoeirense que precisa do serviço prestado, que não recebe esse serviço. Por quê? Porque falta mão de obra, porque não tem hora extra paga, porque não tem o serviço concluído, porque falta mão de obra, porque falta servidor. E agora vai faltar ainda mais com esse corte de serviços, com esse corte de mão de obra, perdão, que não efetiva o serviço. O prefeito está ciente disso, mas está preocupado com a responsabilização administrativa, que ele pode ser penalizado por conta disso. Quando há um comprometimento para além desses 54%, é o prefeito que paga com uma penalização por conta da lei que responsabiliza os prefeitos quando eles excedem esses 54% de comprometimento dos recursos públicos, porque há uma lei que determina que é preciso ter responsabilidade com o dinheiro que é público, que é um dinheiro que é nosso, que é um dinheiro que é dos recursos que nós pagamos por impostos. Então não é um dinheiro que pode ser cuidado de qualquer forma. Existe uma lei que controla de perto de que forma esses recursos são empregados. Então agora o prefeito determinou que vai ter uma economia aí na ordem de R$200 mil com esses cortes, tanto nos CCs quanto nos FGs. Daniel, ele disse ainda que sabe que, embora tendo de cortar na carne, não vai comprometer nem o pagamento de salários, nem o pagamento do 13º, nem o pagamento do FAPES, embora a gente já tenha informado aqui, inclusive, que tem 3 meses de contribuição patronal atrasadas do FAPES e nem dos principais fornecedores, o que significa que alguns podem ficar para trás. Há o risco, né? Existe esse risco, sim. E a gente vai continuar certamente acompanhando assunto importante, finanças públicas, finanças da Prefeitura de Cachoeira do Sul.